Maria Silva parecia ser apenas mais uma mãe comum, mas por trás de seu sorriso havia segredos que ela guardou por décadas. Hoje você vai descobrir a verdade chocante sobre uma mulher que sacrificou tudo por sua família. Enfrentou a pobreza extrema e escondeu detalhes perturbadores de sua vida pessoal. Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente sua perspectiva sobre coragem, maternidade e os preços que pagamos pelos nossos sonhos. Deixe seu comentário dizendo se você já suspeitava que havia mais por trás dessa história. Em uma pequena casa de pedra na Ilha da Madeira, onde o vento atlântico corta a pele e a pobreza marca cada família, nasceu Maria Silva em 1954. O que poucos sabem é que sua infância foi marcada por segredos que ela carregaria para o resto da vida. Aos 7 anos, Maria presenciou uma tragédia familiar que nunca foi oficialmente reportada. Seu irmão mais novo morreu em circunstâncias misteriosas e a família decidiu enterrar não apenas a criança, mas também a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite fria de inverno. A casa da família Silva tinha apenas 2 cômodos, sem água encanada nem eletricidade. Maria dividia um colchão no chão com 3 irmãos, mas o que realmente a marcou não foi a falta de conforto material, e sim os gritos que ouvia todas as noites vindos do quarto dos pais. Seu pai, um homem violento que trabalhava como jardineiro municipal, tinha um segredo sombrio. Ele não era apenas alcoólatra, como todos sabiam, mas também mantinha uma segunda família em Santo Antônio. Fato que Maria descobriu aos 12 anos, quando seguiu o pai em uma de suas saídas de trabalho. O primeiro grande segredo de Maria foi descobrir que sua mãe sabia da traição há anos, mas fingia não saber para manter a família unida. Uma tarde, enquanto ajudava a mãe a estender roupas no quintal, Maria ouviu uma conversa que mudaria sua perspectiva sobre casamento para sempre. Sua mãe disse a uma vizinha: "Às vezes, Maria, uma mulher precisa engolir o orgulho e aceitar o inaceitável para que os filhos tenham um teto sobre a cabeça." Aos 18 anos, Maria foi praticamente vendida em casamento para José Silva, um homem 20 anos mais velho que trabalhava na construção civil. O que ela nunca contou para ninguém foi que tentou fugir na véspera do casamento, caminhando até o porto com uma pequena mala, mas voltou para casa quando viu sua mãe chorando desesperadamente na porta, implorando para que não abandonasse a família. Naquela noite, Maria fez sua primeira grande escolha de sacrifício pessoal, uma decisão que definiria o padrão de toda sua vida futura. Os primeiros anos de casamento de Maria foram uma sequência de desilusões e lutas financeiras. José Silva bebia tanto quanto seu pai e ganhava pouco como pedreiro. Quando Maria engravidou do primeiro filho, eles mal tinham dinheiro para comida, quanto mais para preparar a chegada de uma criança. Foi então que Maria tomou uma decisão que manteve em segredo por décadas. Ela começou a trabalhar como empregada doméstica nas casas das famílias ricas do Funchal, mas não era apenas limpeza o que ela fazia. O que você vai ouvir agora? Deixe seu comentário sobre o que está pensando até aqui, porque o que vem a seguir vai chocar ainda mais. Uma das famílias para quem Maria trabalhava era dona de uma pequena rede de hotéis. O patriarca, um homem influente e casado, ofereceu a Maria uma proposta indecente. Ele pagaria o dobro do salário se ela aceitasse responsabilidades extras, além da limpeza. Desesperada e grávida, Maria aceitou a proposta, iniciando um relacionamento clandestino que durou 3 anos e que lhe permitiu sustentar sua família crescente. O segredo mais chocante é que Maria engravidou deste homem, mas perdeu o bebê no 5º mês de gestação. Ela nunca contou isso para José, que acreditava que a criança era dele. Durante anos, Maria carregou sozinha o peso desta perda e da culpa por ter traído o marido por dinheiro.
Ela guardava as notas que recebia em uma lata enterrada no quintal de casa, mentindo para José sobre de onde vinha o dinheiro extra, dizendo que eram presentes de Natal das famílias para quem trabalhava. Quando nasceu seu segundo filho, aquele que mais tarde se tornaria famoso mundialmente, Maria já tinha aprendido a arte de mentir para proteger sua família. Ela inventou histórias sobre trabalhos extras, sobre sorte no jogo e sobre parentes distantes que enviavam dinheiro. Tudo para explicar como conseguiam pagar as contas quando o salário de José claramente não era suficiente. A decisão que realmente mudou tudo veio quando Maria descobriu que José também estava tendo um caso extraconjugal. Em vez de confrontá-lo, ela fez algo ainda mais chocante. Ela começou a documentar secretamente as traições do marido, fotografando-o com a amante e gravando conversas telefônicas. Maria estava preparando um plano de vingança que executaria anos mais tarde, no momento exato em que isso poderia destruir José completamente. Quando o filho de Maria começou a demonstrar talento excepcional no futebol, ela viu uma oportunidade de redenção para todos os sacrifícios que havia feito. Mas o que ela não esperava era que a fama trouxesse problemas ainda maiores do que a pobreza. Aos primeiros sinais de sucesso do filho, pessoas do passado de Maria começaram a aparecer, e algumas sabiam de segredos que ela preferia manter enterrados. Vocês que permaneceram até aqui merecem um agradecimento especial. Obrigado por acompanhar esta história até agora, porque o melhor ainda está por vir. O primeiro chantageador foi o próprio patrão, com quem Maria teve o relacionamento extraconjugal anos antes. Ele apareceu na porta de sua casa quando seu filho já estava jogando profissionalmente, ameaçando contar tudo para a imprensa se ela não pagasse uma quantia mensal. Maria foi forçada a usar parte do dinheiro que o filho enviava para casa para pagar o silêncio de um homem que a havia explorado quando ela era vulnerável e desesperada. Mas o chantageador não era o único problema. À medida que a fama do filho crescia, jornalistas começaram a investigar a vida da família Silva. Maria viveu anos em pânico constante, temendo que descobrissem sobre seu passado. Ela chegou ao ponto de contratar um advogado para limpar registros antigos e inventou uma história completamente falsa sobre como a família havia saído da pobreza, criando uma narrativa de trabalho honesto e dedicação que estava longe da realidade. O peso emocional de manter tantas mentiras começou a afetar a saúde mental de Maria. Ela desenvolveu ansiedade severa e começou a tomar medicamentos para dormir, mas nunca procurou ajuda psicológica porque temia que, em uma consulta, pudesse acabar revelando seus segredos. Durante anos, Maria sofreu em silêncio, assistindo o mundo celebrar sua família, enquanto ela carregava sozinha o peso de um passado que poderia destruir tudo. O momento mais difícil veio quando uma revista investigativa começou a fazer perguntas específicas sobre as origens do dinheiro que permitiu que seu filho se mudasse para a academia de futebol aos 12 anos. Maria teve que inventar uma história elaborada sobre uma herança de uma tia distante, chegando ao ponto de falsificar documentos com a ajuda de um conhecido que trabalhava no cartório. A mentira foi tão bem construída que até hoje está registrada oficialmente. Mas Maria sabia que era apenas uma questão de tempo até que alguém descobrisse a verdade. Se Maria pensava que os problemas com chantageadores e jornalistas eram o pior que poderia enfrentar, ela estava enganada. A traição mais dolorosa veio de dentro de sua própria família. Sua irmã mais nova, Conceição, que havia sido beneficiada financeiramente pelo sucesso do sobrinho, decidiu escrever um livro não autorizado sobre a família, revelando segredos íntimos que apenas ela conhecia. O livro de Conceição nunca foi publicado, mas não por falta de interesse das editoras. Maria descobriu o projeto antes da publicação e fez algo que chocou até mesmo aqueles que conheciam sua determinação.
Ela ofereceu à irmã uma quantia equivalente ao que ela receberia pela publicação, mas com uma condição. Conceição deveria assinar um acordo de confidencialidade e destruir todos os manuscritos. A irmã aceitou o dinheiro, mas secretamente manteve cópias do material. A segunda grande traição veio de José, seu marido. Depois de décadas de casamento e agora vivendo confortavelmente graças ao sucesso do filho, José decidiu pedir o divórcio para se casar com sua amante de longa data. O que ele não sabia era que Maria havia guardado todas as evidências de suas traições ao longo dos anos. Quando José apresentou os papéis do divórcio, Maria colocou sobre a mesa fotografias, gravações e documentos que provavam não apenas a infidelidade, mas também que José havia roubado dinheiro da família para sustentar a amante. A negociação do divórcio foi brutal. Maria não apenas conseguiu ficar com a maior parte dos bens do casal, como também forçou José a assinar um acordo onde ele se comprometia a nunca falar publicamente sobre a vida privada da família. Ela havia aprendido, ao longo dos anos, que informação é poder e usou esse poder de forma implacável para proteger seus segredos. Mas a traição que mais machucou Maria veio de alguém inesperado: o próprio filho. Quando ele se tornou mundialmente famoso, começou a dar entrevistas onde romantizava a pobreza da infância, criando uma narrativa heróica sobre a mãe batalhadora que trabalhou honestamente para sustentar a família. Cada vez que Maria ouvia essas entrevistas, sentia como se o filho estivesse involuntariamente a pressionando a manter as mentiras para sempre. O momento mais doloroso veio quando o filho, em uma entrevista internacional, disse que sua mãe era o exemplo perfeito de honestidade e dignidade. Maria assistiu sozinha em casa e chorou durante horas, percebendo que estava presa em uma imagem que não correspondia à realidade. Ela queria contar a verdade ao filho, mas sabia que isso poderia destruir não apenas a imagem pública dele, mas também a relação entre eles. Nos últimos anos de sua vida, Maria Silva começou a sentir o peso de carregar tantos segredos. Ela sabia que estava envelhecendo e que, se morresse sem contar a verdade, levaria para o túmulo histórias que explicavam muito sobre as escolhas que fez e a mulher que se tornou. Foi então que ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ela começou a escrever suas memórias reais, sem filtros ou romantização. O diário de Maria foi encontrado após sua morte, escondido em um cofre que ela mantinha em seu quarto. As páginas revelam uma mulher complexa, que fez escolhas moralmente questionáveis por amor à família, mas que nunca se perdoou por isso. Em uma das passagens mais tocantes, ela escreve: "Nunca me arrependi de ter sacrificado minha dignidade para dar uma vida melhor aos meus filhos, mas me arrependo de ter mentido sobre isso. A pobreza não era nobre, era desesperadora, e fiz o que qualquer mãe faria para salvar seus filhos." A confissão mais chocante do diário revela que Maria nunca parou completamente de se relacionar com outros homens por dinheiro, mesmo depois que a família saiu da pobreza. Ela admite que desenvolveu uma relação complicada com o próprio corpo e com a intimidade, usando encontros casuais como uma forma de punir a si mesma pelos sacrifícios que havia feito. "Eu me tornei duas pessoas", ela escreve: "a mãe respeitável que todos admiravam e a mulher que eu desprezava em segredo." O diário também revela que Maria chegou a considerar suicídio em várias ocasiões, especialmente quando os chantages se tornaram mais frequentes e agressivos. Ela descreve uma noite específica em que preparou um frasco de comprimidos, mas desistiu quando percebeu que sua morte poderia fazer com que todos os seus segredos viessem à tona, destruindo exatamente aquilo que ela havia lutado para proteger. A última entrada do diário, escrita apenas 2 semanas antes de sua morte, é uma carta dirigida ao filho famoso. Nela,
Maria pede perdão por ter criado uma imagem falsa de si mesma e explica que tudo o que fez foi por amor. Espero que um dia você entenda que não existe heroísmo sem sacrifício e que, às vezes, os maiores sacrifícios são aqueles que fazemos em segredo, carregando sozinhos o peso das nossas escolhas. Maria Silva morreu levando muitos segredos para o túmulo, mas deixando pistas suficientes para que a verdade fosse descoberta. Ela foi, de fato, uma mãe de coragem, mas sua coragem não estava apenas em enfrentar a pobreza ou em apoiar o sonho do filho. Sua verdadeira coragem estava em carregar sozinha o peso das decisões que teve que tomar para salvar sua família, mesmo sabendo que isso a destruiria por dentro. Depois de conhecer toda essa história, o que você pensa sobre Maria Silva? Era realmente uma mãe heroína ou suas escolhas foram questionáveis? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber sua perspectiva sobre essa mulher complexa. Se este conteúdo te impactou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas revelações exclusivas. E não saia ainda. Clique no vídeo recomendado para descobrir mais segredos chocantes que vão te surpreender.